Bom, então, começando aí mais um vídeo. Hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre Visual Studio Code. Na verdade, eu vou comentar um pouco, bem básico mesmo, e instalar algumas extensões do Visual Studio Code. Tá? Como todo mundo sabe, né, o Visual Studio Code é uma versão aí do Visual Studio, a versão, digamos, light, né, uma versão limpa e o mais importante, multiplataforma, uma versão free, né, bem leve para trabalhar. E por padrão ele faz a instalação dele, claro que com alguns recursos, mas ainda faltando, para quem gosta de aumentar a produtividade, aí, faltando aí algumas complementos, né, que são necessários dependendo da linguagem de programação que a gente vai trabalhar. E ele faz isso de propósito, justamente para ele ser leve. Né? Tu configura ele, customiza ele de acordo com a linguagem de programação que tu quer trabalhar. Considerando aí que a gente vai trabalhar focado em HTML, JavaScript, a gente vai começar hoje a instalar algumas ferramentas, aí, algumas extensões. Vou explicar para vocês como instala, como desinstala, para a gente usar no dia a dia e melhorar um pouco aí a nossa produtividade e deixar o code aí mais completo, digamos assim. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir o code aqui. Tá? Eu já tenho algumas coisinhas que eu estava com ele aberto. Tá? Eu tenho um arquivinho JavaScript, um projetinho básico aqui. E esse projeto, a princípio, não é o objetivo. Então, o que a gente vai ver primeiro são algumas extensões que a gente pode instalar e que pode ajudar o nosso dia a dia. Primeira coisa, como é que eu chego nessas extensões? O meu ambiente do code, que eu estou com ele aberto aqui, ele tem a minha pasta ou workspace aqui, né, minhas informações. Aqui fica o meu código, na direita, então ela tem duas telinhas divididas, né, divididas em dois. E aqui eu tenho o Activity Bar, que é bem interessante, porque eu consigo pesquisar, eu consigo andar dentro do meu código nas principais funcionalidades que o code me oferece. Essa barrinha nem todo mundo tem, então nem todo mundo tem visível, né, na instalação. Então, se o de vocês não tiver, vocês podem vir aqui, ó, View, Aparência, e aí vocês vão em Show Activity Bar. Show Activity Bar. É só isso e eu consigo ver esta barrinha da esquerda, para quem não está aparecendo. Tá? E agora a gente vai instalar algumas extensões, eu vou comentar elas com vocês. Primeira extensão que eu vou colocar é esta aqui, Visual Studio IntelliCode. É esta primeira aqui. Ó. A extensão é bem interessante para ajudar a gente a completar o código, né? Ele vai sugerir códigos para nós. É Studio, tá? Digitei errado. Ele vai sugerir códigos para nós e a gente vai, então, em alguns momentos do nosso desenvolvimento, ele melhora a produção do código. Tá? Vou instalar ele aqui, ele é oficial da Microsoft, está instalado já, é só baixar e instalar. E aqui o que eu faço é o seguinte, um exemplo de utilização, eu posso vir aqui e digitar console, ele vai preencher, .log, ele vai preencher. A parênteses, ele vai te sugerir o conteúdo. Tá? Então, esse aqui é só um exemplo de utilização do IntelliCode. No dia a dia da programação, ele nos ajuda bastante. Tá? Nos ajuda bastante aí a OVAR, nos ajuda bastante no dia a dia na hora de fazer a nossa codificação do código. Vocês vão ver ele aparecer em vários momentos aí. Então esse é o primeiro. Vamos ver outro aqui, que também é bem importante, especialmente para HTML, que é então o... Deixa eu pegar aqui. O Open In. Aí eu tenho vários, que é legal pelo seguinte. Hoje, quando estou no Visual Studio, eu não tenho como rodar direto, mandar chamar o navegador direto. Né? Então eu tenho que utilizar alguma extensão para que isso aconteça. A sugestão que eu tenho é OpenIN Default Browser. Ele é bem legal e tem uma característica
diferente de um outro que eu usava anteriormente, que era o Open Browsers, o ruim dele é que ele sempre abre o navegador padrão, se eu não quero. Desculpa. Mas ele tem a vantagem de ele já botar um servidorzinho na hora de rodar. Ele faz um local host ali. Não vou entrar muito no mérito do servidor, porque não é o nosso foco aqui, mas ele nos dá uma baita de uma ajuda nesse ponto aí. Tá? Então eu já instalei ele também, Open in Default Browser. E como é que eu vejo se ele está instalado? Venho aqui no meu index, vou com o botão direito e mando abrir no navegador padrão, ou Ctrl 1, Command 1, como tecla de atalho. Ele vai abrir aqui para mim. Olha só que interessante. Ele já abre aqui. O que eu acho interessante aqui? Ó. Ele bota o index, só que ele não roda no C2 pontos. Né? Quem já trabalhou, por exemplo, com o Phaser ou com alguns testes locais onde eu não uso o servidor web, daqui a pouco eu vou acessar um MP3, eu vou acessar uma imagem, e ele pode bloquear o navegador por segurança, né? Dá aquele problema do cross-origin. Acredito que muita gente já passou por isso, e com esse localhost isso não vai acontecer, certo? Então essa extensão ela é bem útil para isso também, além de ser uma facilidade na hora de botar o nosso código para rodar. Né? Até se eu fizer aqui uma ajeitadinha de janela, ó, eu posso mexer aqui, ó. Eu salvo, rodo com Command 1 e já vejo do lado como é que ficou. Então é Command 1 ou Ctrl 1 e esse é o Open in Default Browsers. Então eu já estou com duas extensões instaladas aqui. O Open in Default Browsers e o IntelliSense do Visual Studio Code. Tá? Então para fechar, a gente vai fazer outras duas agora. Duas extensões, tá? Que vão ser bem simples, é icons. Tá? É só para dar uma força mesmo aqui na parte visual, ficar mais organizadinho. Eu vou instalar esse aqui. O que ele faz basicamente? Quando eu clicar no meu projeto, ele bota os ícones mais bonitinhos, estão vendo? Ó, bota um JS mais em destaque e tal. Então eu posso fazer isso para deixar o meu visual do meu código mais organizado. Tá? Então essa aí é uma ideia. Quem quiser colocar, fica mais bonitinho, digamos assim. Tem outros também que gostar de outros, procura ícones ali que tem um monte. E a última, deixa eu lembrar o nome aqui, esse aqui. Esse é bem legal. Bracket Pair Colorizer. Esse aqui, ele é muito interessante, tá? Porque ele vai fazer o seguinte, ele vai destacar os meus conchetes com cores, e isso dá uma baita de uma força. Os conchetes, minhas chaves, né, no caso. Ele vai dar parênteses, seja lá o que for, tá? Ele vai destacar tudo com cores. O que isso é legal? Ah, esqueci de fechar uma chave. Pô, cara, tu não tem mais como não enxergar isso, porque ele está colorido. Então vai te dar uma baita de uma ajuda nesse ponto. Tá? Eu peguei o 2 aqui, que é a versão mais nova. Vamos dar uma olhadinha em como isso funciona? E nós fechamos o nosso código aqui. Olha aqui, ó, já botou uma corzinha nos parênteses. Tá? Então, por exemplo, se eu fizer um if, e dentro daqui eu largar um outro if, olha como é que fica. O if de fora tem uma cor, o if de dentro tem outra cor. Então, para quem muito acostumado a esquecer um parede, esquecer uma chave, esquecer um colchete, ele dá esse destaque. Já é uma baita de uma ajuda, certo? Então, para esse primeiro vídeo, eu vou ficar com essas quatro extensões que estão aqui. Vamos pegar as instaladas, tá? Ó, que é o Bracket, esse aqui, que faz a questão da diferenciação de cores, o Open Default Browser para rodar o HTML com o Command 1, o Ctrl 1 ali, diretamente no navegador a partir do Visual Studio, o IntelliCode para autocompletar o nosso código, e o Create Icons para deixar o Visual Studio Code mais bonitinho. É isso. No próximo de extensões vai ser mais específico. Eu vou mostrar como é que faz para a gente pegar o Visual Studio Code e fazer um passo a passo, um debug no código, que é muito importante também. É isso. Até a próxima.